Essa mensagem, irmãos, o tema da mensagem nessa noite é: o isolamento chegou ao fim. O isolamento chegou ao fim. Segundo as Reis, capítulo 6, do versículo 24 ao 33. E o capítulo 7 termina essa história. A gente leu 2 versículos do capítulo 7. E essa história é uma história muito bem contada e propícia para os dias que nós estamos vivendo. E nós vamos ver nessa história, irmãos, o que está acontecendo para nós. Está sendo um acontecimento não muito radical, mas para essa história aqui, para eles da história, foi radical. A ponto que esse isolamento houve na nação de Israel, a capital na época era Samaria, o canibalismo. Que você escutou aqui, eu falando aqui junto com você na leitura, que uma mãe combinou com a vizinha para não morrer de fome, que iriam comer a criança. A gente fala isso aqui, irmãos, porque está escrito, mas até falar é ruim. Uma mãe, junto com a vizinha, combinaram de elas comerem, naquele dia, o seu filho, e no outro dia comeriam o filho da vizinha. Então houve canibalismo. Então isso é ruim de falar, mas aconteceu. Para você ver o extremo que foi o isolamento que aconteceu na cidade de Samaria. E foi terrível esse isolamento, irmãos, a ponto de a economia quebrar. E é o que nós estamos vendo no nosso país, só que a gente tem ainda uma estruturazinha. Mas a ideia do inimigo é isso aqui, irmão. A ideia do inimigo é aprisionar as pessoas, massacrá-las, a ponto delas desesperarem. Eu não sei se vocês viram aquela reportagem de uma mãe que se jogou no rio com a filha. E o bombeiro achou a criança, não foi? E viva. Mas a mãe morreu. Desesperada, irmãos. E olha que a gente não chegou nesse nível aqui. Então, esses são os casos que a gente consegue ver, mas aconteceu muitas coisas nesses tempos de isolamento para cá que foram terríveis. Eu estava vendo uma reportagem hoje, 14 homicídios só de sexta para hoje, 14 homicídios. Não estou falando de morte de coronavírus não, irmãos. Estou falando de morte de pessoas que estão aí lá fora morrendo também por causa de homicídios. Então, para você ver que a gente já, não estou falando exclusivamente do isolamento por causa do vírus, estou falando que a gente já vive numa sociedade, irmãos, que está aprisionada. Vivemos com medo, e agora acrescentou mais o medo, as pessoas, pela informação, bombardeando todo dia, mas o medo foi acrescentado agora, mas já existia já o medo. Fora esse colapso do desemprego, que já é um medo, quem tem família, irmãos, quem não tem responsabilidade não está nem aí. Mas quem tem família, quem tem as contas para pagar todo mês, que tem umas contas, irmãos, que nasce contigo e morre contigo, né? Parece uma coisa. Então, a gente, vocês viram aí, mas é verdade. A gente tem que comer todo dia, sim ou não? Isso é uma conta que nasce com a gente e morre com a gente, irmão. Então, nós vivemos basicamente, irmãos, um isolamento, mas como eu falei, é leve. Isso é ação maligna. Só que aqui foi severa, e eu quero entrar nessa história com vocês. Mas antes quero fazer aqui um relato. Primeira coisa, irmãos, Deus, Ele fez o homem para a comunhão. Os irmãos que estão em casa,
que estão longe da gente, os que estão aqui. Nós que uns têm até medo de sair de casa, irmãos. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa. Nós mesmos, eu e minha esposa, a gente tem um casal de velhinhos que a gente vai lá orar todo domingo de manhã. E eu até pensei, irmãos, de assim, puxa vida, como é que eu vou fazer? Mas os velhos são duros na queda, irmãos. Melhor do que a gente de saúde. E eu senti a necessidade da gente continuar fazendo essas orações lá. Só que o que eu escutei deles é que os filhos não pisaram mais lá. Claro, lógico, a gente entende, com medo de trazer, né? E a gente sabe que o forte aqui no nosso estado é na capital. A gente mora, nós somos região metropolitana de Fortaleza, de modo que quem não conhece Caucaia nem Fortaleza pensa que é uma coisa só. Só que o foco é lá dentro, na área mais nobre. E a gente percebe, irmãos, que o pânico se instalou das pessoas e elas não quererem vir até no ponto, irmãos, de deixar de vir na casa do pai, da mãe, por causa disso. E quando eu falo, eu não estou dizendo que eles são ruins, não. É por causa do medo. Do medo. Então, nós percebemos que Satanás é tão sujo, irmãos, o inimigo é tão sujo que ele quer isolar as pessoas. De não ter mais essa comunhão. Eu não sou contra, eu vi muitas postagens, pessoal dizendo assim, olha, o inimigo fechou a igreja, não falo no geral do templo, né? Mas em cada lá tem uma igreja, não sou contra dizer isso não, mas eu prefiro estar aqui com os irmãos. Ali, nas casas, nas células, é uma extensão, irmãos. Mas nós sabemos que ali não é o todo é aqui. É uma lógica isso. Então é quando nós se preparamos para vir, e quando a gente chega na porta ali, que a gente olha para as pessoas, vê os irmãos, vê que o irmão está aqui, e se ele está aqui é porque está bem, e se não está bem vai ficar. Então há um grande contexto nesse isolamento que nós precisamos refletir. E uma das coisas, irmãos, é a comunhão, e Deus sempre quis, primeiramente, um relacionamento. Nós chamamos do vertical, que é quando você olha para cima, compara com Deus, é o vertical, e o horizontal quando você olha para as pessoas. Então esse relacionamento tem que existir. E de modo a gente vai percebendo que foi nos tirado isso. E o homem também, a maioria das pessoas, eu estou falando para vocês, irmãos, mas tem tanta coisa que a gente vai pensando. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, não estou nem falando de vírus não, é da família. Quantos casamentos já acabaram, que infelizmente, isso não é nem bom dizer, mas infelizmente o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, um filho foi para um lado traumatizado, uma filha foi para o outro lado traumatizada, e vão crescer traumatizados. Olha o que a sociedade faz. Isso é isolamento, irmãos. Então tem muita coisa que nós já vamos aprendendo, refletindo, e vamos tirando conceitos, e vamos tirando lições dentro do que está acontecendo, e vamos analisando a nossa vida, e vamos vendo, puxa vida, vamos valorizar um culto como esse, valorizar uma célula, valorizar um irmão que você muitas vezes só vê ele no domingo, porque ele não tem tempo para estar, né, muitas vezes na semana, mas vê ele uma vez, mas vê ele 2 vezes, mas valorizar, porque isso pode ser tirado da gente. Isso aqui que está acontecendo, irmãos, é só uma porcentagem mínima daquilo que vai acontecer, ou pode acontecer, ou queria que isso acontecesse aqui no nosso país, por nós sermos o maior país da América do Sul, conhecido como América Latina, que é a América do Sul, nós somos latinos-americanos. O maior país é o Brasil. Não é um país de primeiro mundo. Nós sabemos por que não é. Porque nós temos a maior riqueza do mundo está no Brasil.
E nós temos uma concentração enorme de corações quebrantados aqui na região, no nosso país. Quebrantado para Deus. Em outras palavras, nós temos pessoas que servem a Deus no nosso país. Por isso que a gente não chegou ainda num estágio de uma quebra de relacionamentos. Uma outra coisa que vocês podem perceber é a atuação do inimigo. Coloca para mim aí, filho, 1 João 3,8. Que o inimigo ele veio, irmãos, para distanciar, para acabar com isso que Deus quer que a gente tenha. Só que o texto diz para nós, você pode ler para nós aí, 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E a parte final que eu quero que você frise comigo, diz assim: por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu quero começar dizendo que é para vocês, irmãos, que só Jesus tem um poder para desfazer as obras malignas que estão acontecendo nesse mundo. E Ele está fazendo isso. Porque a guerra, ela é grande, irmãos. A luta é grande. Mas Jesus, Ele tem um poder. Eu vou te dar só aqui algumas explicações. Falei, dei um exemplo aqui de casamento. Só quem restaura casamento é Jesus, irmãos. O inimigo vem, separa aquela família, e quando aquela família reconhece que ela precisa de Jesus e ela aceita Jesus, Jesus restaura aquele casamento, Jesus restaura aquela família, Jesus restaura aquela pessoa que estava nas drogas, que estava isolado por causa das drogas, Jesus restaura aquela pessoa que estava enferma numa cama, Jesus restaura aquela pessoa, como a gente viu muitos testemunhos, porque não passa, mas tem ainda, passando os testemunhos, né, de pessoas que estavam isoladas, sozinhas, lá no hospital, porque estava com essa enfermidade, e Jesus curou ela, e ela saiu e voltou para a sua família. Então a gente percebe, irmãos, que só Jesus tem o poder para desfazer as obras do diabo. Jesus tem esse poder. E para um fim, no isolamento social e espiritual. E aos que estavam separados, distanciados, a esses raiou a luz. Porque Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. Lembra quando ele fala lá em Lucas capítulo 4? Depois que ele é tentado ali pelo diabo, ele vai e começa o seu ministério. Só que ele está falando, começando o seu ministério, quando ele lê o livro do profeta Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, ele começa aquele relato, ele diz, no versículo, coloca logo no versículo 19, 4:19 de Lucas, diz assim, capítulo 4, versículo 19: apregoar liberdade aos cativos, cativo que está preso. Então Jesus veio para apregoar que você, que eu, que quem quiser ouvir a mensagem dele, não vai estar mais preso, porque ele veio libertar essas pessoas, libertar desse cativeiro, dessa prisão que acontece no nosso meio. Não falo no meio, no geral. Não é só no meio da igreja, é no geral. Mas o versículo diz assim, olha: apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu quero aqui falar algo para você, os irmãos que estão aqui, quiser receber, levanta a mão para receber, de casa também. O que é que eu quero dizer para você? Que o tempo de Deus está chegando na nossa vida. O tempo de Deus está chegando, irmãos. E nós sabemos disso. Nós sabemos. Vou falar uma coisa para vocês que vocês podem perceber que não tem nada a ver, mas eu fiz uma analogia hoje de manhã, até minha esposa, ela comentou. Eu estava comentando que os açudes estão sangrando, né? Alguns açudes estão sangrando no estado do Ceará. E eu muito alegre, porque estava comentando isso, e ela fez um comentário, porque
não sei o que é isso. Quem não sabe o que é, não está alegre. Mas quem sabe o que é um açude sangrando, que você vê aquela imensidão e aquela fartura, você fica feliz. Então é isso, irmãos. Quem sabe o que é pôr em liberdade, ou o que é estar em liberdade, e quando tem essa liberdade, irmãos, essa pessoa fica maravilhada, ela fica alegre. Por quê? Porque ela sabe, ou precisa daquilo, ela sabe que ela estava presa e agora está livre no nome de Jesus. Então é isso que eu quero que vocês vão ouvindo aqui comigo. Só que Satanás, irmãos, ele coloca as suas vítimas em isolamento, e ele coloca, como ele fez, tem alguns exemplos aqui, para te dar mais ainda, como o endemoniado gadareno. Vocês já viram o endemoniado gadareno, a história dele? Aquele homem era um homem que estava em isolamento. Por que em isolamento? O texto diz que ele não vivia com a família. Mas ele vivia onde? Ele vivia lá nos sepulcros, lá nos cemitérios. E quando Jesus entrou, pisou o pé em Gadara, que ele se encontrou com Jesus, aquele homem foi liberto. E a primeira coisa que acontece com aquele homem, depois que ele é liberto, depois que ele é vestido, porque andava nu, depois que ele tem a sua sã consciência, porque ele não tinha, ele era dominado por demônios, a primeira coisa que acontece para ele, e a ordem de Jesus para ele, e você não percebeu, mas isso aqui é uma revelação, e a ordem de Jesus para ele é assim, quando ele fala, mestre, deixa eu ir contigo, aí o Senhor fala para ele, não que Jesus não queria, irmãos, mas a ordem de Jesus para ele é um tapa na cara do diabo, irmãos. Por quê? Porque o diabo tirou ele do seio da família, e o Senhor fala assim, volta para a tua casa e conta o que o Senhor fez por ti. Então é o que Deus faz. Quando o homem está sofrendo, amargurado, acorrentado, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus liberta ele do isolamento, a primeira coisa que tem que fazer é voltar para a sua casa, para glorificar o nome de Jesus. Então nós temos esse exemplo. Nós temos o exemplo dos 10 leprosos, Lucas capítulo 17, vamos ler o versículo 17 e o versículo 18, presta atenção para você ver uma coisa nesse texto. Irmãos, se eu fosse pregar só aí, já estava bom para nós sobre isolamento, porque isso aqui é terrível, irmãos. A gente hoje não tem essa doença, mas como algo assim, sabe, terrível. Ainda tem essa doença ainda, mas não é como nessa época, que a pessoa que era leprosa, ela tinha que estar escondida nas cavernas, nos desertos, longe da família. Tem um filme antigo chamado Ben-Hur de Gerard, que ele conta essa história, e é no tempo de Jesus, e quem cura um familiar dele é o próprio Cristo, quando está indo para a cruz, que ele vai lá e pede a Cristo. É só uma analogia do filme para entender isso. É a mãe dele, né? Que ele pede ao Senhor, porque ele vê que só quem poderia curar. E o filme conta que ela está lá nas cavernas, leprosa, e ele rico, um homem de posição, mas não podia ter a mãe perto. Mas ele vai lá e ajuda Jesus naquele momento da cruz, irmãos. E Cristo se lembra dele. E a mãe dele é curada. Não está na Bíblia não, é um filme, mas eu estou falando para vocês que a esperança do homem é Cristo, não tem como não ser, irmãos. Então a pior doença da época era ser leproso, porque primeiro era castigo de Deus, na visão da religião. Segundo, não tinha cura. Depois que era leproso. De modo que Moisés mandou oferecer ao sacerdote pela cura uma oferta, uma oferenda. Só que ninguém tinha feito isso. Por quê? Porque nunca ninguém foi curado. E vou lhe provar isso. A Bíblia diz para nós que muitos leprosos existiam em Israel, mas só foi curado foi na mão Ciro. Ele não era israelita, estou falando do povo de Deus. Na época de Elias, ou melhor, de Eliseu, capítulo 5 de 2 Reis.
E eu quero falar o que para vocês, irmãos, que ser leproso era um negócio terrível. E esses homens, o texto diz claramente, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Versículo de número 18, coloca aí, filho, por favor. O que é que diz? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Irmãos, não tinha cura. E aqueles homens chegam até Jesus e falam, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. O Senhor fala assim, olha, vão e se apresente ao sacerdote. Eles vão. E no caminho são curados. Só que quem voltou, escute isso, irmãos, é isso que eu quero falar para vocês, quem voltou foi quem realmente foi, não curado, mas liberto da escravidão. E quem é liberto, quem sai do cativeiro, quem sai das prisões da vida, são aqueles que voltam para Jesus para agradecer. Tem muitos testemunhos bíblicos que a gente pode aqui falar a noite toda. Tem aquele filho, que a Bíblia chama de lunático, que o seu pai vai procurar Jesus. Só que antes de Jesus chegar, os discípulos não conseguiram repreender o demônio daquele menino. E há uma discussão, e Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? Aí o pai olha para Jesus e diz assim: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos repreender. Esse demônio é um demônio que muitas vezes leva ele para jogar ele na água, para matar afogado, jogar ele no fogo, para ele morrer queimado. E não conseguiram repreender. E aquele pai desesperado diz: Senhor, se tu podes. E o Senhor fala: se podes, tudo é possível ao que crer. Tu crer nisso? Aquele homem fala assim: mestre, me ajuda na minha falta de fé. Ele não tinha essa fé, irmãos. Traz daqui um menino. E trouxeram o menino. Jesus deu uma ordem, e aquele demônio manifestou, e o menino caiu no chão, espumando, requilhando os dentes, mas depois ele se levantou curado, liberto, no nome de Jesus. Só Jesus tem poder, igreja, de libertar o homem do cativeiro, das prisões, de soltar, de tirar o homem do isolamento. Eu não estou falando do isolamento que estamos vivendo hoje, porque vai passar. Estou falando da alma. Muitos estão sofrendo, irmãos, e aparentam estar bem, mas dentro a vida é podre, a vida é amarrada, a vida está, sabe, dentro de um casulo, e o diabo está aprisionando essas pessoas, dizendo: tu não vai sair daqui porque tu é meu. Ei, irmãos, até num dia dessa pessoa se encontrar com Jesus, porque se ela se encontrar com Jesus, Jesus quebra esse casulo e diz: tu está livre, tu está liberto, louvado seja Deus. E nós estamos vivendo isso. Tem uma história linda da Bíblia, da mulher cananeia, que ela não é israelita, ela é cananeia. Jesus está passando naquela cercania, o texto é claro, quer dizer, que está passando próximo à região daquela mulher, e aquela mulher sabe que Jesus está passando, e ela vai desesperada. Nós podemos ver isso aqui, Mateus capítulo 5, 15 e 28. Coloca aí, irmã. E a mulher vai desesperada atrás de Jesus, clamando, gritando, irmãos. E os discípulos, eu imagino que alguns deles, eu não sei quem foi, mas eu vou dar aqui um nome. Imagino que João chegou, que tem um coração mais quebrantado, e disse: Senhor, essa mulher vem atrás aí, gritando, atende ela. E o Senhor falou: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela chega aos pés de Jesus, diz Lucas que ela pula aos pés de Jesus. E o Senhor fala assim para ela:
Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quer dizer o quê? Eu estou falando assim, eu vim trazer o pão para os filhos. Mas aquela mulher, irmãos, ela tinha algo diferente de outra mulher. E o que era? Ela estava necessitada de libertação. Aí você percebe que o texto é claro, quando termina, ela vai dizer: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora presta atenção, querido, como o inimigo é sujo. A filha estava endemoniada, mas quem sofria era a mãe. Ah, mas esse problema não é meu, é você que pensa, irmãos. Você não acha que o coração daquela mulher estava desesperado? Eu não sei você, querido, mas eu posso imaginar a luta que era daquela mulher, andando em tudo que é canto, desesperada, querendo achar uma cura, uma libertação para a filha, porque ela não aguentava mais. Só que chegou num dia que ela, de tão desesperada que ela estava, eu imagino, que ela começou a buscar uma solução e não tinha, e alguém falou: olha, um homem de Nazaré está passando aqui perto da gente. E ela: eu vou atrás dele. Aleluia. Eu nem comecei a pregar, irmãos, e Deus já está falando de uma maneira poderosa. E aquela mulher vai e chega, irmãos, se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o versículo 28. Depois Jesus dá um milagre para ela. Você sabe a história, mas eu quero o versículo 28 para quê? Para que você perceba uma coisa. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher. Por que o nome, ele começa ó mulher? Porque ele não está falando ó mulheres, não, está falando ó mulher, está falando para ela. Ele está, sabe, se comunicando com ela. Jesus está, sabe, separando todo mundo ali, dizendo assim: é você que eu estou falando, é para você que eu estou falando. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não disse para ela: ei mulher, eu vou resolver o teu problema. Não, irmãos. Ele diz: grande é a tua fé. Irmãos, quem crê, quem busca Jesus, quem crê que Ele pode. Nós servimos a Deus, mas muitas vezes tem circunstância das nossas vidas que a gente acha que Deus não vai resolver. E isso acontece com a gente diariamente, irmãos. E até agora, querido, eu não vi nada nesse mundo que esse Deus não tenha poder para resolver. O problema está em nós. Porque quem quer, irmãos, a libertação, quem quer o fim do cativeiro, irmãos, tem que crer que Ele tem poder para fazer. E aquela mulher foi até o final. E quando ela toca em Jesus, ele diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas, ponto. E diz, e desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Deus não quer saber, irmão, do tamanho do demônio. Deus não quer saber se é legião. Deus não quer saber se o demônio ele é poderoso ou não. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Olha como Deus é forte, irmãos. Aleluia. Parece que eu tenho que colocar uns irmãos para vir fazer as lives comigo para ficar mais inspirado. O negócio está bom. Presta atenção, irmãos, como Deus, Ele trabalha, irmãos. Mas no decorrer da história, irmãos, muitos reis
Não só reis, como os imperadores, ditadores, usaram o cativeiro como opressão. Usaram do isolamento social para oprimir. A estratégia do inimigo, irmãos, ela sempre será a mesma. Porque dessa forma, governantes, ditadores conseguem enfraquecer o povo e dominá-los. E a mensagem que vamos aqui continuar nesta noite aborda, irmãos, um acontecimento histórico que nos leva à reflexão do tema. O isolamento chegou ao fim. Então eu quero dizer para vocês o que vai acontecer. As tribos se dividiram. 2 tribos ficaram no sul e 10 tribos ficaram no norte. O sul, como Deus prometera que de lá viria o Messias, tinha que continuar a linhagem de Davi. O norte, que foram os reis ímpios, pense nos reis mais ímpios que tiveram na história de Israel, foi o reino do norte. De modo que o cenário, Deus não deixou o povo sozinho, Deus ama o povo, irmãos. O povo é dele. Embora com reis ímpios, Deus levantou o profeta Elias no tempo de Acabe, vocês sabem a história. Depois que passa Elias, e é na transição de 1 Reis para 2 Reis, entra agora Eliseu, que é o sucessor de Elias, e entra-se agora novas histórias, e agora o império está dividido, o reino dividido, e a capital do reino do norte é Samaria. E Samaria, irmãos, está passando por uma crise tão horrível, tão tremenda. E que crise foi essa, irmãos? Foi um grande isolamento social. Tem um provérbio que diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Quando a justiça, aquele reino, aquela nação é exaltada. Mas quando há pecado, irmãos, só há opróbrio e vergonha. E foi o que aconteceu com Samaria. Samaria foi humilhada, ao ponto de nós observarmos na história o que aconteceu. Israel, irmãos, ele se desviou do caminho e andou em pecados. Bota no versículo 1, melhor, no versículo 24 do capítulo 6 de 2 Reis, onde começamos a ler. Diz assim, olha: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad foi rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Não foi cercou hoje, amanhã ele desistiu, não, irmãos. Tinha cercos que duravam anos. E eles cercavam para quê? Para fazer um isolamento social, para que aquele povo que estava dentro daquelas muralhas, eles por si só pedissem ou se entregassem, porque iria faltar pão, iria faltar água, iria faltar remédio, iria faltar dinheiro, os animais iam morrer porque eles não poderiam sair, e aqueles que estavam fora iam ficar fora porque não poderiam entrar. Então ninguém mais se viria uns com os outros. Você quer ver um isolamento social que acontece no mundo hoje, que é visível a todas as nações? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tem pessoas do outro lado da fronteira, irmãos, que é da família, mas não pode se ver.
falam a mesma língua? É o mesmo povo, só muda porque uma é norte e outra é sul? Mas por causa de um isolamento social que o ditador fez na Coreia do Norte, não se pode entrar. Quem é do sul e quem é do norte não se pode sair. E tem pessoas que têm famílias em ambos os lados. Isso é opressão. Então Samaria estava cercada, como o texto nos diz. O rei Ben-Hadad da Síria cerca, e ele traz todo o exército dele. Ele não traz uma minoria, ele traz todo o exército e cerca Samaria. E o intuito desse rei, irmãos, é acabar com Samaria. Versículo número 25, coloca aí, minha irmã. Olha só. Vamos ler comigo. Os irmãos estão em casa, que estão lendo também aí no telão, que está passando para vocês. Preste atenção o que é que diz aí, irmãos. Olha só. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. O que foi que aconteceu, irmãos? A inflação subiu. Aquilo que valia R$1 passou a valer R$100. Imagine as pessoas querendo comer pão e não poder comer pão, porque primeiro já não tinha pão, e quem tinha pão só vendia para quem tinha dinheiro. É isso que estão tentando fazer no Brasil, mas não vão fazer, irmãos, porque eles não entenderam que o Brasil não pertence a homem. O Brasil tem um Deus que é poderoso. É isso que querem fazer com a nação, a nosso país. E vocês sabem disso, e a gente está acompanhando isso diariamente. Mas por que o diabo não está triunfando aqui no país, irmãos? Porque tem gente de joelho orando, tem gente de joelho clamando, buscando a presença de Deus, e é isso que faz a diferença, igreja. Louvado seja Deus por isso. Agora presta atenção, por que Samaria foi cercado, irmãos? Porque Deus fez isso. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas há uns anos atrás que os brasileiros, entre aspas, estão zombando de Deus, zombando da família, zombando do casamento. E agora, por último, se vocês não viram o que fizeram com Jesus Cristo no carnaval, não que a gente precise defender Jesus, irmãos. Jesus nunca pediu para ninguém defender Ele. Ele não precisa disso. De modo que o próprio Pedro falou assim: Senhor, eu tenho aqui uma espada. Irmãos, falou assim Jesus: olha, guarda a tua espada. Não sabia tu? Se eu era só eu olhar para o céu e dizer assim: Pai, manda uma legião de anjos, que Ele mandava para mim. Ele não precisa que ninguém ajude ele, ele não precisa que ninguém defenda ele, querido. Mas só que quando toca na santidade de Deus, irmãos, aí Deus entra com providência. E agora tem pessoas com medo, tem pessoas com medo de morrer. Aleluia. Sabe por que estão com medo de morrer? Porque não conhece esse Deus, não conhece Jesus Cristo, não conhece o Espírito Santo, não conhece a palavra. Porque se conhecesse, estariam dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel. Ei, irmãos, a palavra diz que nenhum fio de cabelo vai cair, nenhuma unha vai ficar. Aqueles que confiam no Senhor, mas zombaram de Deus e agora estão preocupados. E assim foi também aqui com Samaria. Samaria zombou de Deus, irmãos. O povo de Deus zombando do próprio Deus. E Deus fala: então eu vou fazer algo. E Ele mandou apenas um exército completo para cercar Samaria. Só que eu tenho uma coisa boa de Deus para nós, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de justiça, amém? Mas é a última coisa que Ele quer usar. Ele prefere ser longânimo, compassivo e misericordioso e continuar amando.
Talvez se fosse um de nós, manda matar, manda exterminar. Mas Deus não é nós, irmãos. Deus é Deus e Ele é longânimo, compassivo e misericordioso. Embora que as pessoas cuspam, embora que as pessoas zombem, embora que as pessoas, sabe, distratem, embora que as pessoas não olhem para Ele com o devido olhar que é para ser olhado, mas Ele continua dizendo: mas eu amo vocês. Isso é graça. Mas Deus teve que intervir aqui para que o povo de Samaria tivesse, irmãos, um olhar nele. Então foi terrível esse isolamento, irmãos, a ponto da inflação subir a tanto, irmãos, que a Bíblia diz que uma cabeça de um jumento valia 80 peças de prata. A quarta parte, irmãos, de um cabo de um esterco de pombo que era para fazer fogo, é como se fosse um combustível. E olha que é o pior que tem. Eles foram para isso aí porque não tinha mais combustível, não tinha mais azeite, não tinha mais nada. Se quisesse fazer algum fogo, alguma coisa, tinha que ter isso aí. Valia 5 peças de prata. Ninguém tinha mais condição de viver. Tão terrível foi que a cidade começou a entrar num estado de canibalismo. Não falando de filme mais uma vez, irmãos, mas uma história que nos chama a atenção, eu gravo e quando me lembro eu cito também. Vocês já viram esse filme? Que esse filme passou daquele avião que caiu lá naquela geleira, que para sobreviverem tiveram que comer os mortos que morreram da queda do avião. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas esse filme foi verídico. A história foi contada, mas foi verídico. Para que eles sobrevivessem até chegar o socorro para eles, eles tiveram que comer os corpos que já estavam mortos. Mas por que aconteceu isso? Porque eles estavam em extremo. Chegou o momento que o povo estava no extremo, não tinha mais o que fazer, não sabiam mais o que fazer, não tinham mais nenhum recurso, de modo que o rei está passeando, diz a Bíblia, pela torre, e a mulher clama e diz: ó rei, me acuda. E o rei pergunta: o que foi? Eu sou Deus para te acudir. Você está vendo a calamidade, está vendo o estado, nós estamos cercados, nós vamos morrer. E o rei pergunta mesmo assim: o que foi que aconteceu? E ela disse: olha, eu e essa mulher, a gente fez um acordo de comer o meu filho, e depois a gente comeu o filho dela, e o acordo foi feito, e a gente comeu já o meu filho. Agora a gente foi atrás do filho dela, ela escondeu. Irmãos, o rei rasgou as vestes, o rei ficou desesperado com aquilo. E sabe onde ele botou a culpa? Em Eliseu. Por que botar a culpa em Eliseu, irmãos? Porque quando o homem está sem a direção de Deus, ele tem que culpar alguém. E ele vai culpar quem? Aquele que disse que não andasse por esse caminho, aquele que disse que não fizesse isso, aquele que disse: olha, Deus está cobrando você. Sabe, as pessoas não querem se entregar, as pessoas não querem reconhecer, irmãos, o estado que está, e ficam, e bota a culpa em alguém, e botaram a culpa em Eliseu. E o rei botou a culpa em Eliseu e disse: eu vou mandar matar Eliseu, se por esta hora amanhã eu não tiver com a cabeça dele nas minhas mãos, porque isso é culpa dele. E ele manda um exército atrás de Eliseu, mas antes manda primeiro um mensageiro. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você no nome de Jesus. Quem anda com o Senhor, irmãos, já tem resposta antecipada, amém? Quem pode receber nessa noite, embora que esteja com caos, embora que esteja, irmãos, numa situação tão terrível, mas quem anda com Deus tem resposta antecipada. Pastor Eliseu na sua casa, sentado com os anciões, o texto diz que ele está conversando. De repente o rei manda o mensageiro. Antes do mensageiro chegar, o mensageiro, Eliseu falou assim: eu escuto os passos daquele que procura a minha cabeça. Eu já tinha falado para ele, irmãos, como também Deus já tinha falado o que ia acontecer. Eliseu não chegou lá profetizando, Deus já tinha falado no coração de Eliseu o que ia acontecer, querido.
E você começa agora o capítulo 7 vendo a providência de Deus. Irmãos, se Deus não entrar com providência, ninguém entra. Se Deus não estender a mão, ninguém estende. Se Deus não decretar, ninguém decreta. O homem pode fazer planos, pode fazer tudo. A palavra final vem de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz que Eliseu, ele vai até o rei e diz: olha, rei, você quer minha cabeça? Você quer me matar? Mas eu quero falar para você. Amanhã por esta hora vai ter abundância em Samaria. Amanhã por essa hora Deus vai mandar abundância para Samaria. Irmãos, estava tão escasso, estava tão precário, o exército secando a cidade, estava tão difícil, que o capitão a qual o rei confiava disse: só se Deus abrisse a janela do céu e derramasse aqui, porque lá fora não tem como, porque nós sair não tem como, porque atrás de alimento não tem como, só se for derramado aqui dentro. Se Deus derramar aqui em Samaria, porque lá fora não tem condição. E ele zombou de Eliseu. Arabaçou. Oh, meu irmão, eu quero falar para você que quer receber, que quer receber. Aleluia, eu sou doido mesmo, mano. Tem que ser doido mesmo, na fé. Se Deus está dizendo que vai fazer, meu irmão, aleluia, não fica olhando as circunstâncias, não. Se Deus está dizendo que vai fazer, não fica olhando, irmão, nem calculando como, não. Se Deus disse que vai fazer, querido, espera que vai chegar nas tuas mãos. Na hora que o capitão exaltado falou: só se Deus, um bando de Deus, abrisse a janela e derramasse aqui em Samaria, porque não tem outro canto não. Eliseu falou: tu vai ver com teus olhos, mas tu não vai comer. Aleluia. Aí chega de noite, aí tem 4 leprosos, irmãos, lá na entrada da cidade. Leproso já era desprezado, estavam doentes, sabiam que ia morrer. Eles na porta da cidade indecisos: se a gente entra, nós vamos morrer. Se a gente fica aqui, nós vamos morrer. Se a gente for até o arraial dos sírios, nós podemos morrer, mas também nós podemos receber alguma coisa para comer. Vamos arriscar. O Espírito Santo estava no meu coração, sabe o que? Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar agora o que ele falou no meu coração. Eu estou trazendo abundância ao Brasil por essa pandemia. Esse vírus não é para destruir, esse vírus é para trazer abundância para o Brasil. E eles decidem, os 4, vamos até lá. E lá vão eles. E quando eles chegam no arraial dos sírios, irmão, diz a Bíblia que eles não vêem ninguém. Ele vê os animais, os cavalos, as mulas. Ele vê as coisas jogadas lá e não vê ninguém que está acontecendo. E eles entram numa tenda. E nessa tenda tem fartura de comida, eles comem. E tem objeto, e eles pegam e falam assim: vamos esconder. E eles pegam uma parte e correm. Eu não imagino que eles vão até um lugar e esconde. E eles voltam, entram na outra tenda, tem mais fartura. E eles estão lá para comer. De repente um olha para o outro assim: rapaz, nós estamos aqui com tanta fartura. E tem um povo ali morrendo, sofrendo. Aleluia. Deus está mandando a providência, irmãos. Deus, escute, a providência está vindo por aqueles que você menos espera que poderia te ajudar. Eita Jesus! Nunca se imaginava que aqueles 4 leprosos que eram desprezados eram a providência de Deus. Oh, Deus forte. E aqueles homens voltaram desesperados para Samaria, chegaram no portão da cidade e bateram.
E os guardas que foi, não, que a gente vem na Arraial dos Círios e ele não tem ninguém lá, e lá tem muita fartura, e chega até o palácio a notícia, e o rei se levanta. Eu quero ver o que foi que eles aprontaram, os sírios contra nós. Eles fugiram para nos enganar, quando a gente, que sabe que nós estamos desesperados, sabe que nós estamos com fome, e sabe que nós vamos até lá, e quando chegar lá nós vamos morrer. Alguém falou assim: meu Senhor, manda uma carruagem para ver, mas manda por uma direção, por trás. E não foi logo para Arraial, eles foram por trás. E é como se estivesse voltando, e na volta eles viram um bocado de objeto jogado no chão, porque foi tão grande o desespero. Eu quero profetizar nesta noite no nome de Jesus, querido. Diz a Bíblia que eles ouviram. O soldado da Síria, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele ouviu um barulho. Eita Jesus! Ah, irmão, vai acontecer um barulho no Brasil, vai acontecer um barulho na tua casa, vai acontecer um barulho lá na tua família. Eles ouviram um barulho e eles ficaram: que barulho é esse? E alguém se levanta e diz: o rei de Israel, ele alugou o exército lá do Egito, e o exército dos cananeus, e eles estão vindo contra nós. Vamos fugir, nós vamos morrer. E eles abandonaram tudo e deixaram tudo. Ei, irmãos, não foi homem, foi Deus que fez. É Deus que vai fazer, é Deus que vai trazer, é Deus que vai te dar, é Deus que vai bradar, é Deus que vai fazer barulho nessa nação. Ei, Nadarabaçou. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu sei o que eu estou dizendo, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Não sou eu, é Deus, querido, aqui nessa noite, falando para mim, falando para você. Aleluia, que Ele vai fazer. Tem uma coisa para me encerrar agora. Quem não crer vai ver, mas não vai receber. Quem não crer vai ver Deus soprando, vai ver Deus abençoando, mas não vai receber. Mas quem crer, começa a contar as horas. Pastor, que negócio é esse? Irmãos, a Bíblia diz que eles foram lá de noite, e quando eles chegam no arraial já era quase de madrugada. E quando eles estão comendo, está amanhecendo o dia, e eles falam assim: não podemos ficar só para nós, vamos anunciar. Ei, irmãos, a noite todinha pode ser uma noite de angústia, uma noite de choro, uma noite de calamidade, uma noite de tristeza. Mas quando Deus bradar, querido, amanhecendo o dia, a providência vai chegar na tua vida. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Aleluia. Eu quero profetizar nesta noite. Deus está providenciando. 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 Ai, a noite toda tu chorou.
Ebenezer. Rabassou. Desce lá. Ebenezer. Ramandarabasore bedecandarabastera. Uiamende rasteira mandorabastira. Stereremant. Ei, manda raço. Ramando yamanda xereme de cantará. Streamine. O manastira masuya mandarabastera. Romando rimia de basteira mano. Romando riamaste yarabasterianda. Romasui mimiadera bastera basu. Remedei de candaraste mandara bastera que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Os fazem passando. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que os fazem cantar. O que é que os anjos, meu Deus, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos, que os fazem cantar? Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Senhor Jesus, nós te entregamos, Pai, nossa vida. Nós não somos incrédulos, ó Pai, como aquele capitão que duvidou, meu Deus, do teu poder, Senhor. Mas nós cremos que a providência vai chegar. A providência vai chegar. Nós cremos, ó Deus, que a providência vai chegar. Ó Pai. E a providência chegou. O dia está amanhecendo. Amanhã será segunda-feira, Jesus. E eu creio que o Senhor já mandou a providência. Eu creio que o Senhor já mandou a providência. Eu creio que o Senhor já fez barulho, ó Pai amado, no exército do inimigo. Diga amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor.